Oi pessoal, estou de volta para postar mais um vídeo para aqueles que têm um Nintendo Wii. Por sinal muito importante, pois muita gente acaba fazendo besteira, por não saber de algumas coisas e acabam brincando seu console. A pior coisa é ver uma pessoa triste, que acabou ficando sem poder desfrutar das maravilhas que o Nintendo Wii proporciona em questão de entretenimento. Sendo assim, fique à vontade, o conhecimento é para todos porque juntos somos, BR. Novidades. Games. Lobo Nintendista. A geração atual de videogames trouxe um termo novo para a cultura gamer que muitas pessoas não gostariam de conhecer, o temido brick. Mas afinal, o que é brick? A palavra brick vem do inglês e significa tijolo. Na linguagem dos jogadores, bricar significa inutilizar, quebrar, transformar o console em um tijolo. O que é um semi-brick? O semi-brick geralmente ocorre quando o console é atualizado através de um jogo de região diferente do firmware. Apenas algumas das funções do videogame são perdidas, e pode ser identificado, caso haja uma mensagem de erro, ao tentar acessar os System Settings. No Wii, existe um arquivo chamado sysconf que é responsável por determinar a região do console, entre outras coisas. Já o System Menu é a plataforma gráfica de interação com o usuário, ou seja, tudo que é visto quando se liga ao console. Aí quando você atualiza o videogame com um jogo de região diferente, o System Menu é trocado, mas o sysconf não. Esta incompatibilidade ocasiona alguns erros. Felizmente, apenas algumas das funções no videogame são perdidas. Este tipo de brick é facilmente identificado por uma mensagem de erro, como a que está aparecendo na tela. Não tenha medo, esse brick tem como você mesmo fazer o reparo com o devido conserto, sem muitas dores de cabeça. O que é o full brick? Bem, o full brick é quando seu Wii liga, mas não aparece nada na tela. Ocorre quando algum arquivo da memória interna NAND é corrompido ou incompatível. Este é muito pior que o semi-brick, pois o console liga, mas trava em uma tela preta, sem iniciar o sistema. Esse tipo de brick é muito difícil de ser consertado, mas se for algum arquivo da NAND corrompido por procedimentos errados, e pior ainda, se você não tiver instalado antes o preload ou o boot.me com o backup da NAND. Então sinto muito, seu Wii só vai servir para vender as peças ou como um encosto de livros. O que é o banner brick? É uma espécie de full brick, mas é causado por um arquivo WAD com imagens de tamanhos que não é suportado pelo System Menu. Por isso não recomendo você ficar instalando WADs de jogos no Wii, principalmente as que são feitas por terceiros, inventando moda, sem saber como fazer um jogo injetado. Use uma NAND emulada para jogar ou testar as WADs. Você identifica esse tipo de brick quando após a tela de advertência, o Wii trava na mensagem System Files are corrupted, ou seja, arquivos dos sistemas estão corrompidos. Caso você tenha instalado o preload e o boot.me com backup da NAND, seu Wii terá conserto, do contrário, ele virou sucata. O que é hard brick? É um termo usado para defeitos no hardware, componentes eletrônicos do console. Geralmente são causados por superaquecimento, instabilidade elétrica e outros fatores que forçam o hardware a trabalhar de forma inadequada. Um exemplo é o adaptador Bluetooth queimado, pois se algum hardware do Wii não estiver ok, ele não se inicia. Adquira conhecimento antes de usar ou fazer qualquer coisa no seu Wii. Para evitar brick é fundamental saber o que você está fazendo, quais são os riscos e possíveis soluções caso algo saia de maneira inesperada. Busque informação em mais de uma fonte e nunca faça algo que você não saiba ou não se sinta seguro. Nunca atualize um Wii coreano com região modificada. Se você atualizar um Wii coreano com a região modificada, resultará em brick. Você receberá a mensagem de erro 003, que não é reparável. Modelos de Wii coreanos têm o número de serial começando com LKM. Se você tem um desses, não atualize seu Wii. Se você não sabe se seu Wii é coreano, basta olhar a etiqueta que fica na parte inferior. Se a região tiver a letra K, então é coreano. E para piorar, se ele estiver modificado por WAD para a região americana, infelizmente, você não poderá atualizar seu Wii. Essa região de Wii é muito limitada e problemática. Infelizmente não poderei te ajudar com dicas para console dessa região. Uma grande pena. Se o seu Wii for coreano, aconselho não seguir os tutoriais.
Nunca atualize por disco. A atualização por disco poderá resultar em brick ou semi-brick, caso seja de região diferente do console. Geralmente é desnecessário, mesmo que o disco diga o contrário. Não o faça, a menos que esteja sendo instruído por algum guia confiável. Por isso é sempre importante ter ativado o preload. Ele tem a função de bloquear essa atualização, quando você deixa ele bem configurado. Lembrando que alguns jogos vêm com essa função de atualizar o console. Nunca instale WADs de origens desconhecidas. Instalação de WADs ruins poderá resultar em banner brick ou pior, bricar de vez seu Wii. Existem algumas WADs maliciosos em circulação, que quando instalado pode bricar seu Wii. Somente baixe e instale WADs de fontes confiáveis com uma boa reputação. Sempre leia os comentários do local de download. Também recomendo usar as WADs em NAND emulada, em vez de instalar no seu Wii. Nunca instale temas para o System Menu. E por que algumas pessoas fazem e dá certo e já outras não dão certo? Para entender isso, temos que saber que a empresa Nintendo, sabendo que as pessoas estavam fazendo desbloqueio do Nintendo Wii com o BootMe instalado no Boot 2. Ela mudou a forma de construção dos sistemas mais recentes. Então, nos modelos que foram fabricando, eles impediram de conseguir fazer essa instalação. Por isso, os consoles mais antigos são melhores de fazer modificações. Já os consoles fabricados mais novos, você só consegue instalar o BootMe através de iOS, sem BootMe instalado no Boot 2. Os temas do System Menu têm um péssimo hábito de bricar consoles, normalmente causado por incompatibilidade com o seu System Menu e outros problemas. Quando os temas são instalados, eles normalmente desinstalam o preload. Então, se você não tem BootMe no Boot 2, dificilmente irá conseguir recuperar o Wii. Tendo o tema original do Wii, não vale a pena o risco. Não o faça ou esteja preparado para os riscos. Resumindo, sinceramente já vi muita gente dizendo que tinha o preload e o BootMe instalado. Porém, quando instalou um tema com o My Menu IFI, o Wii bricou e não conseguiu mais entrar no preload. Agora você já sabe que nem todo Nintendo Wii é igual. E não vale a pena arriscar por algo que pode te trazer mais tristeza do que felicidade. Nunca utilize o Pimp My Wii, a menos que você saiba o que é, como usá-lo e entender todos os riscos que envolvem sua utilização. O Pimp My Wii é um pacote de CIOs, que instala e aplica patch de forma automática em todos os arquivos CIOs que ele julgar importante. Dessa forma, o usuário não tem muito controle sobre o que está sendo instalado no Wii, podendo causar problemas e até mesmo brick se não for bem utilizado. Não o utilize para tentar resolver problemas com jogos, existem alternativas melhores, como a instalação das CIOs offline. Jamais formate o Nintendo Wii com semi-brick. Se seu Wii está com semi-brick, por causa de uma atualização de disco de outra região, está impossibilitado de entrar nos System Settings, não formate o Wii. Formatar um Wii com semi-brick, usando o Nintendo's Recovery Disk ou qualquer outro método, resultará em um grande brick. Nunca utilize o N-Title Deleter, a menos que você saiba o que é, e como utilizá-lo, ou se estiver sendo instruído por alguém com conhecimento ou por algum guia confiável. Esse aplicativo permite a você apagar qualquer título do Wii, iOS, canais e System Menu. Logo, se apagar algo que não deveria, poderá bricar seu Wii. Ele só deve ser utilizado por pessoas que saibam como utilizá-lo ou para resolver banner bricks, ainda assim, sendo instruído por alguém com conhecimento ou por algum guia confiável. E se um dia tiver que usar este programa, nunca desinstale o System Menu, pois seu Wii não funcionará sem o System Menu. Nunca desinstale as iOS 30, iOS 50, iOS 60, iOS 70 e iOS 80, pois são referentes ao System Menu, e nem desinstale qualquer iOS menor que 200 a menos que você queira bricar o Wii. Cuidado com traduções, principalmente se for fazer a do menu do Wii, mais conhecido como System Menu. Ele é a principal e a primeira que aparece quando liga o seu Nintendo Wii. Não aconselho traduzir o System Menu para português brasileiro, embora seja visualmente falando, muito lindo e muito legal ter seu Wii em português. Essa ação é muito danosa. Existe uma série de coisas que se não fizer, o Wii vai parar na lata de lixo. Só para vocês terem um conhecimento, vou listar o que vai precisar. Primeiro, é obrigatório o Wii ser desbloqueado. Segundo, a região e a versão tem que ser americana 4.3, se não for vai bricar. Lembre-se, infelizmente não tem como traduzir o europeu para português,
Terceiro, se o I não estiver na linguagem em inglês, vai dar brick. Muita gente coloca no espanhol e tenta traduzir com a UAD e causa brick. Quarto, obrigatório ter o preload instalado. Quinto, assim que terminar a tradução, só pode iniciar o I depois de reinstalar o preload novamente, porque a instalação exclui o preload e o mais importante, ter cuidado com o I que foi feito modificação de região mesmo. Sendo coreana e modificada para puro sangue americano, não faça. Concluindo, não vale muito a pena você correr o risco de bricar o I só para ter o menu em português. O mais importante no I são os jogos e não os menus, que pouco importa. Nunca desligue o I durante a atualização ou instalação de programas. Caso você desligue o I durante a gravação de um arquivo do sistema na memória interna, ele poderá ficar inutilizado, ou seja, corromper, causando um brick. Por isso, não desligue o I, principalmente durante a atualização ou instalação de um arquivo do sistema. Esta dica vale para qualquer programa que grave na memória interna do console, tipo os oficiais, homebrews, e até mesmo durante o save game. Apesar de nestes casos não bricar o I, os arquivos podem ser corrompidos. Se o I travar no backup da NAND, você não corre o risco de bricar, mas os arquivos que forem gerados no cartão SD deverão serem excluídos, pois estarão corrompidos. Uma dica importante é que evite fazer atualizações em dias de tempestades ou de instabilidade elétrica. Nunca seja apressado. Muitos bricks ocorrem graças a ações realizadas sem cuidado. Vá com calma, leia os fóruns e sempre tire suas dúvidas. Gente, eu sei que o processo de adquirir conhecimento é muito cansativo, às vezes dá até sono, e principalmente aos iniciantes, que irão achar um pouco complicados os termos, mas eu recomendo que antes de fazer qualquer coisa, assista novamente o vídeo, porque muitas das coisas que falei neste vídeo poderiam ter salvo o entusiasta de ter brincado o I. Muitas vezes as pessoas só focam em fazer procedimentos, mas é necessário saber o porquê das coisas. Ajude-nos a crescer, ative o sininho, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal Lobo Nintendista.